7 dicas para evitar violações de direitos autorais na internet. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito, juiz federal. Acompanhe aqui os meus vídeos no YouTube, deixe seus comentários, pedidos, sugestões, críticas, indicações de assuntos para outros vídeos. Me siga também em outras redes sociais, ative as notificações para ficar sabendo das novidades e também leia os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Hoje eu vou falar sobre uma situação que acontece com frequência na internet, porque ela é uma fonte extremamente relevante, útil e rica em conteúdo, mas também, e por causa disso, pode ser um terreno fértil para violações de direitos autorais. Então é importante que os titulares de direitos autorais, sejam pessoas naturais, sejam pessoas jurídicas ou empresas até, que titularizam direitos autorais, devem estar cientes dos riscos que estão associados ao uso de conteúdo protegido por direitos autorais sem permissão e também a adoção de medidas para garantir que os seus sites estejam em conformidade com as leis de direitos autorais, ou seja, isso vai também não só para os titulares e também para quem desenvolve atividades na internet. As redes sociais acabaram implantando ou fixando uma cultura de compartilhamento de conteúdo, de uso, captura e compartilhamento de conteúdo, mas é preciso ter cuidado porque isso na prática pode causar violações a direitos autorais e inclusive, né, a quem levar aí a quem fez isso a pagar algum tipo de indenização ou compensação pelo uso indevido de direitos autorais, principalmente no meio digital. E aí eu vou falar sobre 7 dicas principais para evitar a violação de direitos autorais na internet, ou 7 pontos que vão te ajudar a não cometer esse tipo de erro. Primeiro ponto é: obtenha autorização. A maneira mais fácil de evitar violações de direitos autorais é ter a autorização do titular do conteúdo para compartilhá-lo, para utilizá-lo, para indicá-lo na sua aplicação de internet, ou seja, uma formalização, que é especialmente por meio de um contrato, um documento escrito, uma licença em regra para esse compartilhamento de conteúdo de terceiro. Segundo ponto: use conteúdo de domínio público ou de conteúdo livre. Nós temos uma imensa quantidade de sites que compartilham de forma gratuita fotos, imagens e outros conteúdos, e esse tipo de conteúdo livre pode ser utilizado sem permissão prévia. Então, verifique se o que você pretende compartilhar ou utilizar depende ou não de uma autorização ou pode ser aproveitado livremente. E se nesse caso, ainda que seja autorizada a utilização gratuita, se é preciso ou não identificar a autoria, indicar a fonte antes de utilizar esse conteúdo. Terceiro ponto, que é importante e tem relação com esse: cite as fontes. Se você está compartilhando, usando algum tipo de conteúdo que pode ser protegido por direitos autorais, cite a fonte, mencione de onde você tirou, coloque, sempre que possível, um link para o local, o site original de onde você tirou, porque isso mostra que você vai dar crédito ao titular do conteúdo e evita alguma probabilidade aí de maior de violação e de uso indevido de direitos autorais. Quarto ponto: use conteúdo licenciado. Muitos titulares de direitos autorais oferecem licenças já padronizadas para o uso do seu conteúdo, então verifique se há algum termo de licença ou cláusulas para utilizar esse conteúdo ainda que de forma gratuita e siga de forma correta esses limites para também evitar algum tipo de violação. Quinto ponto: use obras originais, né? E, se possível, crie as suas próprias obras originais para evitar o uso de conteúdo de terceiros, o que vai garantir que você tenha um total controle sobre o conteúdo publicado no seu site, em alguma outra aplicação, na sua rede social, na internet, e evita essa necessidade de usar conteúdo desenvolvido ou criado por terceiro. Sexto ponto: verifique o conteúdo regularmente. É importante verificar de forma regular e contínua o conteúdo que está disponível no seu site ou alguma outra aplicação que você tenha, para garantir que não haja nenhum tipo de violação de direitos autorais, e isso pode ser feito inclusive com o uso de ferramentas de verificação de direitos autorais. E o sétimo e último ponto, a sétima e última dica é:
capacite seus colaboradores. Se você tem uma empresa, uma pessoa jurídica, a capacitação das pessoas que trabalham nela, seja empregados, terceirizados, prestadores de serviços, estagiários e outras pessoas que trabalharem junto com você, devem ter consciência e ser capacitadas sobre a importância da proteção dos direitos autorais e a observância das normas de direitos autorais, inclusive e principalmente no meio digital, por causa dessa confusão que existe com a cultura de compartilhamento, e, se for possível, também tenha uma política interna na sua organização sobre o conteúdo protegido por direitos autorais, não só uma política de privacidade, política de proteção de dados, mas é importante também ter normas internas relacionadas a essa observância da proteção de direitos autorais de terceiros, porque é uma prática também que ajuda muito a evitar a ocorrência da violação desses direitos no meio digital. Então, descumprimento, uma violação de direito autoral no meio digital pode ter consequências graves, principalmente se for uma pessoa jurídica, e por isso é importante ter medidas para garantir que a sua aplicação, o seu site na internet esteja em conformidade com a lei de direitos autorais, o que demanda, o que, como nós vimos, compreende eventualmente a necessidade de autorização prévia para o uso do conteúdo protegido por direitos autorais, ou você pode usar conteúdo de domínio público ou de domínio livre. É sempre importante, como eu falei, citar a fonte, ou usar conteúdo licenciado de acordo com os termos da licença. Também é muito importante, evita esse tipo de discussão, ter obras e ter conteúdo original, verificar regularmente o que está disponibilizado na sua aplicação, no seu site, no que você tiver na internet, e capacitar as pessoas que trabalham com você sobre a importância de respeitar os direitos autorais no meio digital. Ao seguir isso, você vai evitar algum tipo de problema de descumprimento de direitos autorais na internet. Por hoje é só, em breve eu volto com mais algum conteúdo de direito digital, processo e proteção de dados. Se você tiver alguma sugestão, deixe um comentário e eu posso tratar de algum outro assunto em um vídeo futuro. Até mais!